E aí, pessoal do Esquadrão, tudo bem? Professor Diego aqui, né, para falar sobre esse dia, 1º de abril. Esse dia que na história ficou marcado como um dos episódios de fim da democracia, instalação de um regime extremamente autoritário e que alguns representantes políticos, alguns membros da sociedade insistem em ver esse episódio como algo a ser comemorado, né? Então, vamos discutir um pouco, brevemente, sobre esse aspecto, sobre essa possibilidade, sobre esse revisionismo histórico que a gente vive há um bom tempo aqui no Brasil, ok? Para começar, eu queria fazer uma referência ao que ocorreu o ano passado, em 2019, quando o presidente Bolsonaro determinou que o Ministério da Defesa comemorasse, né, o dia 31 de março e estabelecesse essa comunicação com os quartéis, né? Então, o presidente queria que, através da ordem do dia, fosse lido, né, um trecho de uma passagem histórica se referindo ao período da ditadura, né? Não como a ditadura, né, mas sim como uma tentativa de estabelecer a ordem novamente diante do caos que o Brasil vivia. Um trecho do texto, inclusive, falava o seguinte: as famílias no Brasil estavam alarmadas e colocaram-se em marcha diante de um cenário de graves convulsões. Foi interrompida a escalada em direção ao totalitarismo. As Forças Armadas, atendendo a um amplo calor da maioria da população e da imprensa brasileira, assumiram o papel de estabilização daquele processo, né? Interessante é que o pedido de que isso não acontecesse, o ano passado aqui no Brasil, veio da Defensoria Pública da União, alegando risco de afronta à memória e à verdade. Partindo desse princípio, a juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara da Justiça Federal de Brasília, proíbe o governo federal de comemorar e determina que suspenda essa ordem do dia nos quartéis, né? Essa atividade que seria feita em todas as unidades. O que acontece é que, diante disso, o ano passado comemoraria no domingo, e a determinação ela ocorreu para que no domingo não existisse essa ordem do dia. O que é que várias unidades fizeram? Anteciparam em 2 dias essa ordem do dia. Em várias unidades militares foi lido esse trecho em alusão de maneira positiva a esse período, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, quando foi questionado sobre essa possibilidade de comemoração, ele disse que, na verdade, não seria uma comemoração, seria rememorar, só dar uma lida e dar uma lembrada do que vivemos, mas, logicamente, de maneira positiva. Ele queria exaltar esse momento, né? O presidente, como muitos sabem, eu acredito que a maioria, se não todos, durante um bom tempo foi militar, né? Então, pessoal, partindo desse aspecto, dessa confusão formada pelo presidente, eu queria relembrar vocês um pouco sobre esse período. E, para começar, eu queria fazer algumas definições, né? Primeiro, o que é golpe? Saber o que é golpe, saber o que é ditadura é muito interessante nesse momento. Primeiro, golpe é um golpe de Estado liderado por membros, um grupo ou mais. No caso do Brasil, o golpe militar foi pelas Forças Armadas, para o controle do poder, esse seja executivo, legislativo, judiciário, e logicamente que é um projeto, é uma atitude tomada de maneira ilegal, não é verdade? Porque é extremamente inconstitucional e um ataque à democracia, ok? Então, esse é o conceito de golpe, né? E o ditadura é um governo extremamente autoritário, exercido por esse grupo ou não, que restringe completamente os direitos individuais. Ok? Então, já que a gente sabe o conceito de golpe e ditadura, vamos às causas dessa ditadura aqui no Brasil, que durou de 1964
até 1985. Bem, o presidente que sucedeu Jânio Quadros se chamava João Goulart, né, conhecido como Jango. Jango estava participando do governo de uma maneira bastante, vamos dizer assim, bastante complexa para a visão da sociedade, sem querer tomar partido ou não, mas era assim devido às medidas que ele estava tomando. Principalmente muitas medidas polêmicas, né? Por exemplo, abertura ao Partido Comunista, apoio, incentivo às manifestações estudantis, sociais, né? Populares de maneira geral. A inflação estava muito alta no Brasil, não existia apoio popular, um grande apoio popular por parte dele, e diante dessa conjuntura toda política e social e econômica, os militares deram início ao que seria a ditadura militar no Brasil, onde eles foram para as ruas em 31 de março de 1964, período esse que inclusive alguns militares e o próprio presidente exalta como início da ditadura. Porém, somente no dia 1º de abril é que eles tomaram de fato esse poder, né? Porque os militares ocuparam as ruas no dia 31 de março e no dia 1º de abril tomaram o poder. O que acontece nesse período conturbado? Quando eles já tomam as ruas, inclusive vai haver uma passeata em apoio, uma passeata popular em apoio a esse avanço militar, a passeata, a marcha da família, né, e tal. Então o que acontece? João Goulart, vendo essa movimentação dos militares, essa pressão popular, ele vai pedir, né, asilo, ele vai lá para o Uruguai ficar um tempo, né? E quando ele é deposto, inclusive o Congresso declarou vaga a presidência da República, de maneira publicamente, todos os seguidores de João Goulart, todos os apoiadores, foram declarados como traidores da nação. E já que começa a presidência, a gente tem que lembrar que começa a ditadura militar, a gente tem que lembrar que tiveram 5 presidentes todo esse período. Tivemos 5 presidentes que participaram do poder executivo na ditadura militar, né? Na ordem foi Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Né? O que vai marcar todo esse período são muitas medidas, né? Vai ter o fim do pluripartidarismo, dando início ao bipartidarismo, né? Com apenas 2, que vai ser o MDB e o Arena. O MDB é o Movimento Democrático Brasileiro, o Arena é a Aliança Renovadora Nacional. Lembrando que o Arena era composto pela base realmente militar e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, era uma oposição controlada, não é? Aí o que acontece? Dentro desses presidentes tiveram muitas medidas tomadas que foram drásticas, repressivas, ditadoras, na visão política, na visão social, na visão econômica. Tivemos os atos institucionais, né, projetos governamentais que devem ser implementados durante todo o período que os militares estivessem no poder, os chamados AI, atos institucionais. O mais famoso é o AI-5, acabava com o habeas corpus, instaurava a censura, né, durante a junta provisória, né, a junta governativa provisória, teve o AI-14, que instaurou pena de morte e prisão perpétua para os revolucionários contrários ao governo, inclusive. E esses atos institucionais deram espaço para alguns órgãos criados na ditadura militar, como o próprio DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações e Informações, e o Centro de Operação de Defesa Interna, como o próprio DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, onde esses órgãos, em apoio ao que era estabelecido nos atos institucionais, davam espaço para grandes violências, né? Verdadeiras violências. E eu posso citar aqui algumas: agressões físicas, violências psicológicas,
choques elétricos, inclusive na chamada cadeira do dragão, vocês podem ver a imagem aqui, pau de arara, palmatória. Inclusive escolhi algumas imagens ilustrativas, lógico, para que demonstrasse alguns aspectos violentos desse período, implementado por membros do DOI-CODE, por membros da polícia, durante esse período da ditadura militar, que teve como fim o movimento popular também, conhecido como Diretas Já. Eu gostaria de, inclusive, lembrar a vocês uma observação muito importante, que depois de todo esse período, com as Diretas Já, o fim da ditadura militar, Tancredo Neves foi eleito, mas não assumiu devido ao seu falecimento, e aí sim veio Sarney, José Sarney, mas as primeiras eleições diretas para presidente aconteceram depois, né, de Sarney, com a eleição de Fernando Collor de Mello. Uma observação interessante a ser lembrada aqui é que de tantos crimes praticados durante a ditadura militar, somente em 2008, na Comissão Nacional da Verdade, é que o coronel Ustra, idolatrado por muitas pessoas, inclusive pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ele foi condenado. Somente em 2008 ele foi condenado pela justiça brasileira pela prática de tortura durante a ditadura. Gostaria de lembrar a vocês que um dos episódios mais marcantes de clareza e transparência dessa prática de tortura, morte e perseguição foi a Vladimir Herzog, né? Um jornalista que foi encontrado morto na cela onde estava, e o que a polícia falou é que ele tinha se suicidado, onde o espaço era mínimo, a altura não comportava nem ele ficar em pé, e a polícia disse que ele tinha se suicidado enforcado, como vocês podem ver na imagem aqui. Bom, e lembrar que em 2018 a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro como responsável pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto lá no DOI-CODE de São Paulo. Então, como é que a gente pode comemorar um período como esse? Então, eu sugiro a vocês que conheçam a história, que na dúvida pesquisem fontes seguras, leiam, dialoguem, debatem, mas, como já dizia aquela velha frase, a sociedade que não conhece a sua história está fadada a repeti-la. Beleza? Pessoal, um abração a todos. Se cuidem, se higienizem nesse período de quarentena, de isolamento social, um período que a gente deve ter um maior cuidado, tá certo? Vamos ficar em casa, sair só de maneira urgente, tá? Que isso vai passar. Continue contando comigo, com os outros professores da equipe. Qualquer dúvida, falem conosco, tá certo? Então, tchau.